A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo e fico contente em saber que nós podemos compartilhar a verdade. Meus amados, o homem hoje na Terra, esse século que nós vivemos, século XXI, continua o mesmo, mentiroso, ganancioso, malicioso, hipócrita, amigos dos que têm. E as igrejas, elas nada mais principalmente algumas delas, ou boa parte delas, bem dizer, que se dizem protestantes, na verdade elas são a cópia da Igreja Católica. Eles hoje incluem a política como uma farda de ideologia para poder enganar e arrastar centenas de pessoas que possivelmente até mesmo num ato de revolução. Já tivemos uma situação envolvendo crentes, envolvendo pastores, no quebra-quebra lá em Brasília. Inclusive tem crentes e pastor preso por causa disso. Pessoas que foram lá para causar ruaça. E não se engane, esses movimentos dessas passeatas, Cristo nunca esteve envolvido com isso. Quando os sacerdotes, os doutores da lei, os escribas e até mesmo os discípulos disseram: Senhor, os romanos nos perseguem, cobram impostos indevidos, nos roubam, nos prendem, nos saqueiam. E agora? O que fazer? Por que eles fizeram esse tipo de pergunta a Jesus? Eles até exageraram no tipo de pergunta para pressionar Jesus a uma atitude severa, mostrando que eles são vítimas dessa situação. Meus amigos, não se enganem. Nós não somos vítimas dessa situação. Nós devemos cumprir a lei humana sem que ela seja rejeitada. As coisas que estão acontecendo, que a Polícia Federal, até mesmo a Interpol, o FBI, tem investigado e comprovado, não pode ser ignorada. O Procurador da República fez mediante a lei. As investigações foram feitas contra os culpados, foi-se provado e foi enviado para o Ministério Público, aonde a Suprema Corte, o Alexandre de Moraes e os demais juízes, vão lá, que não é só o Alexandre de Moraes sozinho, e vão mediante as provas apresentadas, que são provas contundentes. Aí vem um pastor, que se diz pastor, como o seu Silas Malafaia, entre outros, e ficam fermentando o povo a odiar, a criar um ódio contra o Alexandre de Moraes, que é um juiz concursado, aprovado, que não está fazendo nada mais do que cumprir a lei. E vocês, que se dizem crentes, não são crentes. Vocês apenas são o fermento no meio do povo. Vocês escurecem a verdade e obstinam uma revolução no país. Esses movimentos evangélicos não são de crentes. Jesus nunca participaria disso. Pelo contrário, Jesus anunciaria o reino do Senhor. Como ele mandou que nós fizéssemos as coisas, sem a gente se levantar contra Pôncio Pilatos, contra os nossos senhores. O Senhor é sábio. Mas hoje esses homens não. Instigarem as autoridades, mentirem, postarem vídeos mentirosos, ainda querem o impeachment da pessoa, porque não aceitam o que a Polícia Federal investigou. É engraçado. Então quer dizer que os órgãos como a Polícia Federal, a Interpol, até o FBI, estavam mentindo a respeito das joias, a respeito
do desvio de dinheiro, desvio de finalidade. Tudo isso é mentira. É incrível, porque quando era para o lado que vocês não gostam, aí estava tudo certo, sem provas, sem a comprovação da Polícia Federal, que concluiu um inquérito que não haviam provas. Mas agora não. As provas são contundentes. Então, meus amados, de que vós sois o vosso espírito? Duvido que seja o Espírito Santo de Deus. Por isso pressionaram a Jesus. E Jesus disse para eles, sabiamente, ambos romanos, meus amados, nós devemos ter um senso de responsabilidade e de equilíbrio emocional. Os homens, eles têm os seus planos, mas a última palavra é de Deus. Deus sabe o que é melhor para o ser humano. O homem sempre será assim. Ele foi feito, do barro, frágil, mas ele escolhe. Eu disse lá para os meus cunhados, a escolha de vocês. Eu escolho Cristo. Vocês escolhem o que vocês quiserem. Aí um me disse, mas temos que habitar em templos. Falei, quem disse que eu sou contra templos? Apenas a palavra diz aqui em Atos, capítulo 17, versículo 24. Deus que fez o mundo e tudo naquele que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus nunca habitou. Ele falou para Davi, através do seu profeta, ainda tem mais. Atos capítulo 7, versículo 48. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. A igreja, ela é necessária. Eu não sou contra a quem convive, mas a igreja, vou dar um exemplo, a igreja cristã do Brasil, é uma igreja que notoriamente está mais próxima da palavra, que prega o evangelho. Ressalvas também para Testemunho de Jeová em alguns detalhes. Eu não sou Testemunho de Jeová, e não estou dizendo para você ir para o Testemunho de Jeová, mas não se envolve na política. Meus amigos, meus amados, ressalva, o governo Lula, com todo o ódio que vocês têm sobre o Lula, tem feito um ótimo governo. Mas, infelizmente, as pessoas têm um ódio pessoal, um ódio que foi gerado através de alguns infiéis, incrédulos, irreligiosos que convivem entre nós, fazendo manifestações, xingando. Eu fico assim pensando, como é que uma pessoa cristã vê um homem xingar, caluniar, mentir e continuar seguindo? É porque é pior do que ele. Porque Deus, ele não habita em templo feito de homem. Concernente, essas pessoas que estão lá não têm o Espírito de Deus. Então, meus amados, não deixeis que ninguém vos engane. Que ninguém ressuscite um ódio dentro de você. Pense, o reino de Deus não é este mundo, como dizem, Deus, pátria e família. Quando disseram para Jesus, Senhor, sua família está aí, ele disse, minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Qual é a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo? 1 Timóteo capítulo 9, que nos chamou com uma santa vocação, não segundo os nossos entendimentos ou nossas obras, mas segundo a sua própria vontade. João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, tudo a qual pedides em meu nome vos será feito. E o que é isso? É o que está lá em 1 Timóteo capítulo 9, que ele mandou pregar o ide, fazei discípulos sobre toda a terra. Jesus não disse, fazei templos luxuosos por toda a terra. É o que ele se preocupa. Hoje a igreja tem luxo. Hoje a igreja tem festa junina.
Hoje a igreja tem tudo, só não tem Cristo Jesus. Em João, capítulo 10, 9, ele lá, ele nos chamou com um objetivo próprio. Né? Lá no livro de João, vou pegar aqui na Bíblia, João 10, eu sou a porta, e aquele que vier, eu sou a porta, e se alguém entrar em mim, salvar-se-á e achará pastagem. Qual é a pastagem de Cristo na nossa vida? É o reconhecimento que Jesus não está crucificado numa cruz, mas ele ressuscitou em espírito e verdade. Aonde Deus deve habitar? Dentro de nós. A palavra de Deus é a bússola, não é o pastor que salva. Como teve um cunhado falando para mim, né, que o pastor salva. Eu não vou citar o nome dele, que ele já partiu. Pastor salva lá da Assembleia, que ele salvou muita gente. Não, ele não salvou. Ele não tem poder para salvar. Mas a palavra de Deus tem poder para salvar. Porque a salvação, amados, ela é individual. Ela não depende do seu marido, do seu esposo, do seu filho, mas ela depende daquilo que você faz. Aquele jovem rico cumpria a lei, toda ela. Dava a 10ª parte daquilo que produzia os sumos sacerdotes, já que vivia no tempo da lei, e Jesus viveu o tempo da lei, né? E contribuía, dando as ofertas, fazia de tudo. Mas ele sentia que algo lhe faltava na sua vida. Jesus já sabia. Então Jesus tocou logo naquilo que mais ele estava preso. Talvez você esteja hoje, neste momento, agora, preso. É algo que você mais gosta. Uma idolatria na igreja. Festa junina. Riquezas. Porque hoje a igreja vende livros mágicos para você ficar curado e abençoado. Vendem vassouras ungidas. Vendem rosa de Jesus. Casa no céu. Mas a palavra de Deus não é obstinada às riquezas desse mundo. E aquele jovem rico, Jesus virou e diz para você que vai à igreja querendo um bom casamento, tratar Deus de problemas casuais ou até mesmo sexuais, Deus não trata sobre isso. Se você vai à igreja querendo um bom emprego ou querendo ficar rico, comprar um carro, lamento, mas Deus não trata dos nossos problemas financeiros. Ele garante a sua vida uma paz eterna. Ele é o Deus Todo-Poderoso para nos abençoar. Ele cria situações, mas ele não é um Deus mágico, com uma lâmpada a qual você esprega com direito a 3 pedidos, a qual nós escutamos muito Walt Disney nos desenhos de Aladim. Mas Deus não é Aladim, Deus não é mágico, Deus é santo. Então ele virou para aquele jovem rico, ou jovem rei, como vocês queiram chamar, e disse: vende tudo que tu tens, reparte com a igreja e dá para os pobres. E segue-me. Logo aquilo impactou aquele homem. Nós, muitas vezes, somos impactados por certas situações que acontecem em nossa vida, a qual nós devemos perder para anunciar o Evangelho. Você, meu irmão, renunciaria a alguma coisa na sua vida por amor a Deus? Muitas vezes a igreja obscura isso, porque a cópia da Assembleia de Deus e de outras igrejas batistas, presbiteriana, wesleyana, e outras são a cópia da igreja católica. Porque a igreja católica, ela enfatiza os templos luxuosos, homens refinados. Tem igrejas que hoje, dependendo da sua posição social, aquela pessoa é muito bem aceita. Mas as artimanhas humanas, os truques e a psicologia humana não pode substituir
a essência da palavra de Deus. Não existe maior psicologia do que a palavra, porque a palavra alimenta, a palavra nos modifica, a palavra salva. E você, meu amigo, você quer ouvir a palavra? O alorota pregada por pastores como Silas Malafaia, Bispo Macedo, Valdomiro, Valadão, ou você, o R.R. Soares, ou você quer escutar uma palavra divina? Examinai as escrituras, observai. Então aquele jovem rico, mediante a palavra de Jesus, pensou, dá tudo que eu tenho, tudo aquilo que meus pais conquistaram. Ele rejeitou. E aí Jesus disse, meramente, que é mais fácil, olhe bem, é mais fácil, prestem bem atenção, a renúncia do teu coração é a coisa mais difícil, mas é mais fácil você procurar as facilidades e os deleites deste mundo do que entrar no reino de Deus. Então vocês imaginam a dificuldade de um camelo passar naquelas estradas, aqueles becos. Talvez esses becos estejam no seu coração. Propriamente você não é um camelo, mas talvez você seja um jumento, um burro sem entendimento, que faz acreditar que Deus pensa igual a você, age igual a um ser humano. Deus não é como nós. Nós não devemos ser como os homens, mas sedes os seus imitadores. Imitadores de Cristo. Jesus não disse que devemos imitar Paulo e Saulo. Paulo, muito menos Saulo, porque Saulo virou Paulo. Nós não somos de Estevão, né? Nós não somos de Apolo, mas nós somos de Cristo. E muitos dizem que aqueles que são de Cristo são os terríveis. Mas uma coisa eu vos digo, vocês podem conquistar esta pátria, você pode conquistar a sua família, né? Você pode mesmo fazer todas essas coisas, mas você também pode perder a sua alma. A paz, Senhor. A escolha é sua, meramente sua.